poucos homens terão nascido com um nome tão perfeito. Torres era nome de grande jogador e homem enorme. 1,91 m de avançado letal, um dos maiores finalizadores de sempre do Benfica e do futebol português. Um farol apontado às balizas e uma referência de alegria e amizade para além das quatro linhas. José Torres nasceu para marcar. Marcar golos, marcar pessoas, marcar um tempo. Dentro de campo, fez golos no primeiro escalão nacional durante 21 anos consecutivos, um feito só recentemente igualado por Ryan Giggs, do Manchester United. Cá fora, era o homem humilde e trabalhador, o colega solidário e brincalhão, o atleta sem vícios, exceto uma paixão por pombos e outra pelo bilhar. Chamava-se José Torres e, sob os seus ombros, o Benfica e a Seleção Nacional foram maiores. O Torres é um columbófilo. Um homem que tem pombos no terraço acha que pode ser mau. Um homem que está com pressa de acabar o jogo e de chegar a Lisboa ou vir para casa por causa dos pombos e está preocupado se deram um milho ou não deram um milho aos pombos, pode ser mau. Não pode. O seu hobby era de facto os pombos, não tenho dúvidas nenhumas disso. E recordo que muitas vezes ao fim de semana, quando haviam as corridas, o Torres tinha um bocadinho da cabeça no jogo e um bocadinho na cabeça dos seus pombos, com toda a legitimidade, como é óbvio, porque não era incompatível. O Torres era um columbófilo. Era um columbófilo extraordinário, ganhou prémios internacionais em columbofilia. Eu lembro-me que uma vez fomos à Grécia e um imigrante português que lhe tinha escrito e sabia que ele era columbófilo, disse-lhe: olha, eu tenho aqui uns pombos para você levar e tal. E assim foi. Como aquilo eram 3 pombos, eu trouxe um. Eu trouxe um pombo, vinha guardados numa caixa própria, mas dentro de um saco. E a determinada altura só aconteceu que houve um pombo que começou a andar no corredor do avião. Olha, foi apanhado, fiscando com os pombos. Foi uma ladainha toda a viagem. O homem chorava por causa dos pombos. O Torres foi sempre uma pessoa impecável, maravilhosa e que ajudou muito a columbofilia. Porque era um homem que falava para os jornais, falava para a televisão, falava para a rádio e estava sempre a dizer que o seu êxito no futebol se tinha devido ao facto de ter pombos, porque os pombos lhe davam outra paz de espírito, outra doçura. Eu recordo-me que fui fazer uma entrevista com o José Torres na Amadora e depois da entrevista, de termos conversado bastante sobre futebol e falávamos muito sobre futebol, às vezes para além da própria entrevista, o José Torres perguntou-me se eu não queria ir ver o seu pombal. Eu devo dizer que dos pombos conhecia aqueles que andavam no chiado, a esvoaçar ali pelo chão, e às vezes até me irritava um pouco os pombos terem tantos por ali, por aquelas zonas, e sujarem tanto o chão e às vezes até o próprio carro. Mas o Zé Torres fazia questão de me mostrar os seus pombos. Eu fui ver os pombos com o Zé Torres ao Pombal e comecei a ver no Zé Torres como que uma transfiguração. Ele, digamos, denotava um entusiasmo tal a falar dos seus meninos que era realmente algo que a mim, que era naturalmente obrigatório ser um observador na qualidade de jornalista, me começou também a entusiasmar. Sei que o Torres era um fulano especialmente brincalhão, talvez dos mais ativos no balneário nesse aspecto. Só uma vez é que eu e ele, em Geneve, fizemos uma escala em Geneve, vinhamos não sei de onde. Fizemos escala em Geneve e em Geneve caiu um nevão que nos atrasou o voo. E a determinada altura digo eu para o Torres: há ali o saco do Dr. Pinho, vamos ali meter dois pedragulhos. E metemos 2 pedragulhos lá dentro. Quando o avião aterrou,
eu tive a preocupação de sair em primeiro e cheguei ao guarda da alfândega e disse a ele, sei lá, fizemos isto assim, o doutor Pinho e tal, mande-o abrir e tal. Faz favor de abrir o seu saco. Ele abriu, o homem tinha a luva, meteu, olha, faz favor, tire isso que está aí dentro. E quando ele foi abrir, tirou, eram 2 pedregulhos. Estes filhos da mãe, isto só podem ser 2. Torres foi sempre um moço que animava toda a gente. Ele era um animador por excelência. Era um atleta que tinha uma curiosidade muito grande. É que andava sempre com rabeçados no bolso. E Torres, eu disse-lhe, olha, a velha era a alcunha do Torres. A velha tem ali uns chocolates. Para quem não conhece aquilo, mas são bons. E o Torres, num balneário, equipavam-se os graduados, passo o termo, e no outro balneário equipavam-se os jogadores de reserva. Primeira categoria e reserva. E o Torres estava no balneário da reserva. E o Torres entrou a comer, a desembrulhar a pastilha e tal, e eu tinha dito a ele, olha, ele hoje tem material novo. E ele disse, então deixa estar que eu já lhe digo. E assim foi. O Torres equipou-se, foi para o campo e deixou o tubo na alvejoeira. O outro deixou sair e foi lá e mandou 2. Foi para dentro do campo, andou e tal. Estávamos a fazer o exercício e a correr à volta do campo e ele diz, Sr. dá-me licença que vá ali à casa de banho. O Caiado disse, então você não sabe fazer o serviço antes de vir para o campo, agora aqui, Sr. está-me a dar uma vontade de barriga e tal. E quando diz está-me a dar uma vontade da barriga, borrou-se todo. Bem, era gargalhada geral, mas os outros ninguém sabia disto, porque só eu e o Torres é que sabíamos. Não podíamos ocultar nada. Era ótimo. Era um moço que gostava muito de brincar com qualquer um. Eu lembro de facto que ele tinha muito medo de andar de avião. Eu levava sempre uma almofada com ele. Entrava dentro do avião, punha a almofada em cima dos joelhos, baixava-se, cruzava os braços em cima da almofada e a viagem toda naquela posição. Fosse a viagem de 12 horas, 10 horas, 8 horas ou 2 horas. Então teve sempre muito medo de andar de avião e foi dos sítios, ele sendo um brincalhão, que nunca gostava que ninguém brincasse com ele no avião. Era um bom gigante porque era bom. E gigante porque ter 1,90 m em Portugal ainda hoje é de gigante, não é? Dado não só a altura que tinha, como realmente à sua própria condição de homem. Um homem que era realmente uma pessoa simpática, era uma pessoa que não era arrogante, era uma pessoa que era prestável a tudo aquilo que lhe pediam. O Torres era aquilo que estava ali e que se via perfeitamente. Era um bom homem e daí um bom gigante, porque era mais alto que todos nós. Além de ser grande, era muito bom.
Era uma pessoa espetacular, era uma pessoa que andava sempre com os rabeçados na algibeira e dava rabeçados a todos e caramelos. Portanto, a bondade dele era de tal maneira que essas coisas ajudaram a que o nome do Bom Gigante se enquadrasse nele. Portanto, e é um nome que vai sempre gravado na memória das pessoas, pelo menos naqueles que andaram por Torres muitos anos como eu, se vão lembrar dele. Ele era o Bom Gigante porque ele, no campo, ele ajudava a toda a gente. Ele estava em todo o lado, onde qualquer dos colegas lhe pedisse ajuda. Pá, falta ajuda aqui, vem atrás, eu só atacar muito. E ele estava, foi assim como jogador. Era, ao fim e ao cabo, um homem com os princípios de camaradagem extraordinários. É verdade. E daí a sua bonomia, não é? De chamarem realmente o Bom Gigante. Bom Gigante porque o Torres tinha 1,95 m, salvo erro, não é? Se destacava de todos os outros. Toda a gente sabe que o Torres era um moço que era muito alto, e nós gozávamos com ele por causa da altura dele e por causa dele calçava, naquela altura já calçava o 53 ou 54, as botas tinham que ser feitas de encomenda. As pessoas podiam rir-se do Torres, podiam ter inveja da altura do Torres, podiam o que quiser, mas o Torres era uma figura muito simpática, um bom homem e as pessoas gostavam dele. Torres foi a primeira pessoa que eu cumprimentei quando cheguei cá em Portugal. Porque quando eu cheguei, estavam todos na cama a dormir. E o Torres tinha acordado para ir ao toalete. E então foi quando estou a entrar no quarto, 3 camas, um quarto grande, uma cama dele ali, outro ali o Cruz, e eu aqui. E então foi a primeira pessoa. Uma pessoa muito afável, muito bem-humorada, muito simpática. E pronto, é disso que eu mantenho também bem vivo. Mas já porque era uma paz de homem, era puro, era uma criança, qualquer altura era uma criança. O homem que era uma torre e respondia pelo nome de Torres só poderia ter nascido em Torres Novas. Filho e sobrinho de futebolistas, a bola não era exatamente um brinquedo, era uma tradição de família. José Torres começou a jogar no clube local, mas não ficaria muito tempo por lá. Não cabia. Era demasiado grande. Um homem que marca 105 golos em 2 anos precisaria depressa de um clube e de um estádio à sua medida. Naquela época, quando nós éramos miúdos, portanto miúdos já com 8, 9, 10 anos, já andávamos na escola, conhecíamos melhor, brincávamos à bola, porque também tínhamos seguido as pisadas dos nossos pais, que tinham sido jogadores de futebol. Eles não gostavam muito de nós jogássemos à bola, mas íamos jogando. E o Zé Torres, curiosamente, o pai tinha sido um bom jogador de futebol, ele é de uma família de inícios de atletas.